Se vocês ouvirem algum barulho, né, eu peço que vocês relevem, que é o Igor aqui que tá brincando, tá? Vamos lá ler para vocês a bula. Bispo Urbano, servo de Deus, aos venerados irmãos patriarcas, arcebispos, bispo e demais prelados. Saúde e bênção apostólica. Cristo nosso Salvador preste a partir deste mundo para ascender ao Pai, pouco antes da sua paixão, na última ceia, instituiu em memória da sua morte o supremo e magnífico sacramento do seu corpo e do seu sangue, dando-nos o corpo como alimento e sangue como bebida. Sempre que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor, porque ele disse aos apóstolos durante a instituição deste sacramento: Fazei isto em memória de mim, para que este excelente e venerado sacramento fosse para nós a principal e mais distinta lembrança do grande amor com que ele nos amou. Memória admirável e estupenda, doce e suave, cara e preciosa, na qual se renovam maravilhas e maravilhas. Nele se encontram todas as delícias e os sabores mais delicados. Nele se saboreia a própria doçura do Senhor, e sobretudo obtemos força para a vida e para a nossa salvação. É o memorial docíssimo, sacrossanto e saudável, no qual renovamos a gratidão pela nossa redenção. Nos distanciamos do mal, nos estabelecemos no bem e nos progredimos na aquisição de virtudes e graça. Somos confortados pela presença corporal de nós mesmos. Salvador, porque nesta comemoração sacramental de Cristo, ele está presente no meio de nós, com uma força diferente, mas na sua verdadeira substância. Com efeito, antes de subir ao céu, disse aos apóstolos e aos seus sucessores: Eis que eu estou sempre convosco, até o fim do mundo. E consolou-os com a bondosa promessa de que permaneceria com eles também com o seu corpo e presença. Um monumento verdadeiramente digno de não ser esquecido, com o qual recordamos que a morte foi derrotada, que a nossa ruína foi destruída, pela morte aquele que é a própria vida, que é uma árvore cheia de vida, foi acertada numa árvore de morte para que produza frutos de salvação. É um memorial glorioso que enche de alegria a alma dos fiéis, inspira alegria e faz chorar de devoção. Enchendo-nos de alegria quando pensamos na paixão do Senhor, pela qual fomos salvos, mas não podemos conter as lágrimas diante destas memórias sacrossanta. Sentimos brotar em nós gemidos de alegria e emoção, alegres em lágrimas, cheios de amor movidos por uma alegria devota. Nossa dor é temperada pela alegria. Nossa alegria se mistura com lágrimas e nossos corações transbordam de alegria, desenvolvem em lágrimas. Grandeza infinita do amor divino, piedade imensa e divina, copiosa efusão celestial. Deus nos deu tudo no momento em que submeteu aos nossos pés e nos confiou o domínio supremo sobre todas as criaturas da terra. Enobrece e sublima a dignidade dos homens através do ministério dos espíritos mais seletos, pois todos eles foram destinados a exercer o ministério a serviço daqueles que receberam a herança da salvação. E tendo sido tão vasta a magnificência do Senhor para conosco, queremos mostrar mais ainda o seu amor infinito, no efusão, se ofereceu e superando as maiores generosidade e todas as medidas de caridade, entregou-se como alimento sobrenatural. Liberalidade singular e admirável em que o doador vem à nossa casa e o doador são a mesma pessoa. Na verdade, é uma generosidade sem fim, a quem se dá e aumenta tanto a sua disposição afetuosa, que esta, distribuída em grande número de presentes, acaba por redundar e retornar ao doador tanto maior quanto mais amplante for difundida. Portanto, o Salvador foi dado como alimento. Ele queria que, da mesma forma que o homem foi sepultado na ruína pela comida proibida, ele quisesse viver novamente pela comida abençoada. O homem caiu do fruto de uma árvore da morte.
Ele ressuscitou através do pão da vida, um alimento mortal pendurado naquela árvore. Nesta há um alimento de vida. Aquele fruto trouxe o mal, este trouxe a cura. Um mau apetite fez o mal, e uma fome diferente gera benefícios. A medicina chegou onde a doença havia invadido, de onde veio a morte, veio a vida. Desse primeiro alimento foi dito: no dia em que dele comerás, morrerás. Do segundo está escrito: quem comer deste pão viverá para sempre. É um alimento que verdadeiramente restaura e nutre, satisfaz os mais altos graus, não o corpo, mas o coração, não a carne, mas o espírito, não as visceras, mas a alma. O homem necessita de alimento espiritual e o misericordioso Salvador fornecia com piedosa atenção o alimento da alma com a melhor e mais nobre delicadeza. A liberalidade generosa elevada-se ao cúmulo da necessidade e a caridade era igual à comodidade, de modo que a palavra de Deus, que é a iguaria, o alimento das criaturas racionais, feita carne, foi dada como alimento às mesmas criaturas, isto é, a carne e o corpo do homem. O homem então come o pão dos anjos, do qual o Salvador disse: minha carne é verdadeira iguaria e meu sangue verdadeira bebida. Esta iguaria é tomada, não só consumida, é comida, mas não é modificada, pois não se transforma em quem a come, mas, se for recebida com dignidade, torna aquele que a consome semelhante a ele. E venerável sacramento, amável e adorado, sou digno de ser celebrado, exaltado, com os louvores mais emocionantes, pelos cantos inspirados, pelas fibras mais íntimas da alma, pelos dons mais devotos. Sou digno de ser recebido pelas almas mais puras. Glorioso memorial, sejas guardado entre as batidas mais profundas do coração, impresso na alma, encerrado nas intimidades do espírito, honrado com a mais ácida e devota piedade. Recorremos sempre a tão grande sacramento, para recordar a cada momento aquele de quem deveria ter sido a memória perfeita, e foi, sabemos. Pois bem, nos lembramos mais daquelas pessoas cuja casa e presente contemplamos constantemente. Embora este sacramento seja celebrado todos os dias no rito solene da missa, acreditamos, no entanto, ser útil e digno que se celebre uma celebração mais solene, pelo menos uma vez por ano, especialmente para confundir e refutar a hostilidade dos hereges. Pois, na Quinta-feira Santa, dia em que Cristo a instituiu, a Igreja Universal, ocupada na confissão dos fiéis, na bênção do crisma, no cumprimento do mandamento do lava-pés e em muitas outras cerimônias sagradas, não pode assistir plenamente à celebração deste grande sacramento. Da mesma forma que a Igreja atende aos santos, que são venerados durante todo o ano, embora nas litanias, nas missas e noutras funções, a sua memória se renova com grande frequência. Ainda assim recorda o seu nascimento em determinados dias, com mais solenidade e com funções especiais. E como estas festas, talvez os fiéis omitam algum de seus deveres por negligência, ou ocupações mundanas, ou também por fragilidade humana. A Santa Madre Igreja estabelece um dia específico para a comemoração de todos os santos, fornecendo nesta festa comum o que tem sido particularmente negligenciado. Especialmente, então, é necessário cumprir este dever com o admirável sacramento do corpo e sangue de Cristo, que é a glória e a coroa de todos os santos, para que brilhe numa festa e solenidade especial e para o que talvez tenha sido negligenciado nas demais celebrações da missa. No que diz respeito à solenidade, é suprido de devota diligência e para que os fiéis, à medida que esta festa se aproxima, entretanto em si mesmo, pensamos no passado com atenção, humildade, de espírito, de pureza e de consciência. Compete o que pode ser cumprido. Ao assistirem à missa, talvez ocupado, pensando em negócios mundanos,
ou mais comumente por causa da negligência e fraqueza humana. Numa ocasião também ouvimos dizer, quando exercitamos um ofício mais modesto, que Deus tinha revelado a alguns católicos que era necessário celebrar esta festa em toda a igreja. Nós, portanto, acreditamos ser oportuno estabelecê-lo para que, de maneira digna e razoável, a fé católica seja vitalizada e exaltada. Que cada ano, então, seja celebrada uma festa especial e solene de tão grande sacramento, além da comemoração diária que a Igreja faz dele, e estabelecemos o dia fixo para isto, a primeira quinta-feira depois da oitava de Pentecostes. Estabelecemos também que no mesmo dia multidões devotas de fiéis se reúnam para este fim nas igrejas, com generosidade, de carinho e de todo o clero. E o povo cante com alegria cânticos de louvores, para que os lábios e os corações se encham de felicidade sagrada. Cantem a fé, tremam a esperança, exultem a caridade. A devoção pulsa, a pureza exulta. Que os corações sejam sinceros, que todos se unam com espírito diligente e pronta vontade, ocupando-se na preparação e celebração dessa festa. E que o céu conceda que o fervor inflame as almas de todos os fiéis no serviço de Cristo, para que através desta celebração e de outras boas obras, aumentamos cada vez mais os seus méritos diante de Deus depois desta vida. Ele se entregue como recompensa a tudo, pois para ele era oferecido como alimento e como preço de resgate. Por isso nós recordamos e exaltamos no Senhor através desta bula apostólica, ordenando-nos em virtude da santa obediência com rigoroso preceito, impondo-mo com remissão dos vossos pecados, que celebreis devota e solenemente essa exercíssima e gloriosa festa. E façam todos os esforços para que seja celebrado em todas as igrejas de sua cidade e diocese, na citada quinta-feira de cada ano, com as novas lições, responsórios, versos, antifonias, salmos, hinos e orações específicos para ele, que incluindo em nosso touro, justamente com as devidas partes da massa. Ordenamos também que exorte os vossos fiéis a sãs recomendações, diretamente ou através de outros, no domingo anterior à citada quinta-feira, para que uma confissão verdadeira e pura, com esmola generosa, com orações atentas e assíduas, e outras obras de devoção e piedade, se preparem, para que possa participar com a ajuda de Deus desse precioso sacramento e possa recebê-lo com reverência na quinta-feira e obter assim, com a sua ajuda, um aumento de graça. E queremos encorajar os fiéis com os dons espirituais e celebrem com dignidade tão grande festa. Concedemos a todos aqueles que verdadeiramente arrependidos e confessados participem na matinas desta festa na igreja em que é celebrada. 100 dias de indulgências, como tantos outros para a missa e igualmente aos que participarem nas primeiras vésperas desta mesma festa e na segunda, e a todos aqueles que participam do ofício de prima, terça, sexta, nenhuma em completas 40 dias para cada hora. Finalmente, a todos aqueles que durante a oitava assistem às matinas e às vésperas, à missa e à recitação do ofício, concedemos 100 dias de indulgência para cada dia confiado na misericórdia de Deus Todo-Poderoso e na autoridade dos seus santos apóstolos Pedro e Paulo, dado em Oviedo em 11 de agosto de 1264, terceiro ano do nosso pontificado, Urbano Papa IV. Inscreva no canal, deixa o like e compartilhe.